você já ouviu deste âncora, aqui neste programa, que no Brasil do consórcio Lula-STF, economia e política andam lado a lado. E o problema que economia e política andaram lado a lado não é exatamente o problema. O problema é ter uma invasão de prerrogativas de um poder pelo outro. Nós estamos falando dos excessos do Supremo. Fato é que na realidade brasileira de hoje é preciso restabelecer apenas o que prevê a lei. Eu me refiro aqui à lei maior, à Constituição. Eu vou receber aqui o Leonardo Corrêa, que já esteve conosco aqui em Oeste Negócios em outras oportunidades. Leonardo, prazer recebê-lo aqui. Ótimo estar aqui de novo. Leonardo está lançando este livro aqui. Olha, a República, tenho aqui, Gabi, a República e o Intérprete, está aqui, deixe-me ver, a editora é a Processo, este livro. Eu já folheei, ele já me antecipou muita coisa do livro, porque quando ele estava escrevendo, a gente conversava, eu tive o prazer de conversar com o autor durante o processo de, digamos, de confecção desse livro. Leonardo, é obra fundamental para esse país, eu já me antecipo nos elogios, eu sei o que eu vou encontrar aqui, porque eu já sei de nossas conversas anteriores e a sua visão. Você tem uma frase, você lembra sempre essa frase, que a Constituição é justamente a lei que rege os que nos governam, é isso? A Constituição é a lei que governa aqueles que nos governam. Aqueles que nos governam, exatamente. E se aqueles que nos governam podem mudar o significado das palavras que lá estão, não tem nada governando eles. Quando o Leonardo faz menção a mudar o significado das palavras que lá estão, ou seja, no texto constitucional, na lei, ele está se referindo a uma, vou usar uma expressão grave e dura aqui, uma desgraça chamada neoconstitucionalismo. Ou seja, em que uma lei constitucional passa a ser interpretada. E não se faz interpretação do que é básico. Por exemplo, no Brasil, a Constituição é clara em dizer que há separação dos poderes, em dizer que há 3 poderes, em dizer que eles têm que conviver independentes. E sim, com harmonia, mas primeiramente de forma independente. É tudo que a gente não está vendo agora, Nara. Esse é o drama. É esse nível de interpretação em que, no caso, o Supremo se acha quase dono dos demais poderes e esses outros poderes, de alguma forma, por interesse ou por medo, por seja lá qual razão, se prostra, aí a gente perde a referência básica de uma democracia, que é o seu conjunto de leis maior, nós que chamamos de Constituição. Nós estamos nesse ponto e chegamos por quê a esse ponto? Eu acho, eu até falei isso uma outra vez aqui com você, eu acho que o grande problema são nós, juristas. Né? Na verdade, a gente é especialista em interpretar texto. É isso que a gente deveria ser. Só que, de um tempo para cá, eu acho que, basicamente, no Brasil especificamente, para mim, desde 2005, 2004, começa um movimento jurídico enorme em que o intérprete ganha mais poder. E o que eu estou defendendo no livro, que é uma coisa que é o óbvio, mas falar o óbvio agora é uma grande novidade, né? O óbvio precisa ser dito com frequência enorme. Exato. Nelson Rodrigues falava isso, né? Só o profeta enxerga o óbvio, então ele tem que ser dito. A questão é, temos que interpretar por um texto, a gente precisa do texto. O texto é o limite para o intérprete. Né? O livro é a República e o Intérprete, porque eu acho que a democracia sozinha, ela basicamente é que a maioria tem o direito de governar e tem um método para a maioria governar. Ok, isso faz sentido e é a lógica democrática. Criar uma maioria e governar para essa maioria. Mas você precisa de algo para conter, inclusive, essa maioria. O James Madison falava no Federalista 10 sobre o risco da maioria. Então, como que a gente controla isso? Pela República. A República é o momento de você segurar, inclusive as tendências da maioria, contra os direitos individuais. Os direitos são nossos anteriores ao Estado, os direitos naturais, vida, liberdade, propriedade, esses direitos são antecedentes ao Estado. Quando a gente começa a ler o preâmbulo da Constituição, ela fala para assegurar direitos. Você não assegura direitos que estão sendo criados, você assegura direitos que já existem. Então, esses direitos são nossos e esses direitos são inegociáveis. Esses direitos são que dão legitimidade para todo o sistema jurídico. Sem esses direitos, sem o respeito a esses direitos, nada funciona. E dentro dessa lógica, se nós estamos falando em uma democracia republicana, nós precisamos ter uma presunção de liberdade.
O indivíduo pode agir e fazer o que ele bem quer, a não ser que haja uma restrição a ele, mas uma restrição racional ou uma restrição que foi democraticamente escolhida e que não viola os nossos direitos naturais. Tem que ter um racional por trás disso e a gente precisa ter uma presunção de liberdade. Sem uma presunção de liberdade, como falar em democracia? Até porque, vamos no princípio dela, no artigo 5º da Constituição dos Direitos e Garantias Individuais. As pessoas criticam a Constituição brasileira, eu até entendo as razões até outro dia. Hoje ela tem que ser preservada a qualquer custo. Até outro dia em que você tinha um debate democrático realmente livre no país, era uma discussão válida, teórica, prática, tá tudo bem. E eu sempre defendi que falei, não mexe no que funciona. Sim. Porque ao garantir a liberdade de expressão de forma muito clara, ser absolutamente contra a censura, o Constituinte foi lá e disse assim, você pode dizer o que você quiser. Mas a própria Constituição diz o seguinte, só não pode ser anônimo. Anônimo não aceita. Você dá a cara, fala o que você quiser. E sim, há crimes contra a honra também depois previstos na legislação brasileira e você responde por aquilo. Agora, tudo isso dentro de um processo democrático, de devido processo legal, com direito à ampla defesa, até que um juiz, depois de todo mundo se expressar, aí chega a alguma conclusão, um veredito, ainda assim com a possibilidade do duplo grau de jurisdição de recorrer de uma sentença. Hoje nós estamos sendo cancelados por uma decisão unilateral, monocrática, de um ministro supremo só. Isso eu estou falando de uma garantia pétrea da Constituição. Sim. Ou seja, quando a Constituição chega a ser interpretada no que ela é pétrea, no que ela jamais poderia ser interpretada, até porque é de clareza assim, é cristalino o que diz o legislador lá atrás do Constituinte. Aí nós estamos perdendo as referências da nossa sociedade. Por que tão pouca gente, ou por que não mais gente se rebela contra isso? Porque a interpretação ficou muito grande. A palavra interpretação engloba dois fenômenos. A interpretação, sim, que é o início do trabalho, e a construção, que é a aplicação dessa interpretação para o caso concreto. Hoje, você chama-se tudo isso de interpretação. Quando tudo é interpretação, nada é interpretação e vira uma bagunça. Sim. O que eu acho que a gente precisa restaurar no Brasil? Entender que eu vou interpretar e buscar o sentido das palavras, o significado público das palavras quando a lei foi criada. Como o povo entendia aquela lei. No momento seguinte, eu vou aplicar esse entendimento, essa interpretação ao caso concreto. Nessa aplicação, nunca se pode negar o sentido público que você teve antes da interpretação. Claro. Se você faz um processo simples como esse, separando as duas questões, cai exatamente no que você acabou de falar, Piotr. Não dá para você negar que tem direito à liberdade de expressão no Brasil e que ele tem que ser respeitado. Nem que você faça a construção mais complexa, do caso mais difícil, cheio de vieses e pontos diferentes. Mesmo assim, você nunca vai poder negar o texto. Nesse processo de aplicar o sentido, o significado da norma ao caso concreto, você não pode negar o texto nunca. E o que está acontecendo é isso. Mas por que está acontecendo isso? Vamos lá. Você citou muito bem o artigo 5º. O artigo 5º tem lá os nossos direitos e garantias fundamentais e os nossos direitos negativos, que eu acho que eles estão na frente de todos os outros. Né? Vida, liberdade de propriedade, liberdade de expressão, são direitos negativos, são proibições para o Estado. Essas proibições, elas precedem todos os outros direitos que são positivos. Então, e esses direitos são protegidos pelo artigo 60 da Constituição. Né? O 60 das cláusulas pétreas fala voto, forma federativa, separação de poderes e os direitos e garantias fundamentais não podem ser alterados nem por emenda. Quanto muito por interpretação. A interpretação também não vai poder. Sim, claro. Óbvio, né? Então, o que você precisa é resgatar essa lógica constitucional, e eu também participo da mesma ideia sua, que tenho críticas à Constituição, mas do jeito que a coisa está, ou a gente retoma o respeito à lei, ou sequer adianta alterar a Constituição. Claro. Porque se não há respeito ao texto da lei, eu posso mudar, nós podemos sentar no Congresso, juntar vários juristas, todos os deputados, criar uma assembleia e mudar tudo. Mas o texto não vai ser respeitado. Se o texto não for respeitado, não adianta. Então, o primeiro caminho é a gente retomar o texto. Senão não dá nem para mudar. Você acha que boa parte das pessoas não compreende o tamanho da inferência, e não vou nem dizer, eu não vou usar uma expressão um pouco mais grave, da forma violenta com que
se usa o texto da lei para ir contra ela própria, quando você diz o seguinte: qual era o princípio, o sentimento daquela confecção da lei? Quando se fala de liberdades no Brasil, essa Constituição vem em 88, pós-regime militar, ou seja, pós-ditadura. Então, o conceito de liberdade é o mais amplo possível. É inquestionável que o Constituinte tenha querido escrever isso, até porque isso está claro em depoimentos dos que lá estiveram. Está claro no que disse o doutor Ulisses Guimarães na proclamação da República, na proclamação da Constituição, né? Naquele dia em que dizia, olha, está aqui a Constituição, de 5 de outubro de 1988. Aí vem um ministro do Supremo, que, convenhamos, sejamos justos, outras formações do Supremo jamais se atentaram contra isso, nunca foram, mantiveram o entendimento da Constituição. Esse país era mais feliz, inclusive. Não só mais justo, como mais feliz. Hoje ele está injusto e está infeliz, temeroso, receoso. Por que você acha que parte das pessoas não entende isso e acha que não, eu vou fazer uma concessão aqui porque sinto que há uma ameaça de antidemocráticos ali, o que é pura falácia e narrativa política? Acho que foi um processo lento, gradativo, do judiciário ser chamado para ser o super-homem, salvar a gente. Como tudo que corrói é lento, é isso? Exato. Ele é bem lento, bem devagar. Mas ele destrói do mesmo jeito. Destrói, obviamente. Você, quando começa a sair do texto, sair dos respeitos aos princípios básicos, e para que serve uma Constituição? Ela é para limitar o poder. A nossa tem um bando de penduricado que sequer devia estar lá, mas sim, eu concordo, no fundo ela é para limitar o poder. E quando você começa a sair disso, o poder aumenta a partir da interpretação da Constituição, a gente está negando a essência de por que existe uma Constituição. Então, é um processo lento, eu acho que, muito capitaneado pelos juristas, de modo geral, que eu até disse isso para você em um outro programa. É poder na mão. E muitas pessoas, né, a frase clássica de Lord Acton, o poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente. Quando você dá esse poder para o jurista de mudar o significado das leis e ganhar as causas e conseguir mudar coisas diante disso, é um poder enorme. O que eu defendo é uma contenção, e a gente voltar ao passado, porque do jeito que a coisa está, a gente está impedindo o cálculo econômico. Como calcular, como um empresário que estava aqui falando sobre vinho, que é muito mais agradável do que falar sobre direito, ele vai fazer o cálculo econômico dele se ele não consegue saber qual vai ser a interpretação das normas. Porque a palavra que estava lá em 88, por exemplo, do artigo 53 da imunidade parlamentar, não significa mais imunidade. Então, como se programar diante disso? Não vai ser possível, cada vez fica pior. Então, esse experimento que foi feito no Brasil, com esse neoconstitucionalismo, que vem muito do Living Constitution americano e de outras correntes europeias, mas ele veio para cá e eu acho que ele criou um estrago, acho que grande parte da população entende que isso foi um estrago, o quanto que a nossa Suprema Corte, lamentavelmente, eu repito sempre isso, lamentavelmente perde o respeito que ela tinha perante a sociedade. Eu estava no evento do professor Ives e certo dia eu estava com ele conversando no escritório, ele comentando como era tranquilo andar com Moreira Alves aqui para São Paulo e sair para jantar num restaurante após um congresso. E hoje é praticamente impossível fazer isso com os ministros do Supremo. Eu conto rapidamente, vou fazer um intervalo, mas já conto antes do intervalo. O Nelson Jobim, uma vez, tinha uma matéria, acho que na Folha de São Paulo, que ele estava reclamando do tamanho das distâncias entre as poltronas da companhia aérea que ele usava para pegar de Brasília a São Paulo, Brasília a Porto Alegre. Ele andava no voo de carreira, Nelson Jobim, enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje é impensável uma matéria dessa porque o ministro não consegue hoje andar num voo de carreira. Isso é perda de liberdade deles, eles deviam ter essa consciência. A gente volta a falar um pouco mais sobre isso. Eu preciso fazer só um rápido intervalo, a gente volta em instantes com o advogado Leonardo Corrêa, que está lançando este livro aqui, olha, A República e o Intérprete, pela editora Processo. A gente volta em instantes. Cautery is faster. Oh, urology, now! Bruce suffered
suffered a severe burn to his penis. It was an accident. We will find someone who can fix this. A couple from Winnipeg wants to talk to you about their son. The boy lost his penis during the circumcision. It's time to say goodbye. My baby. Mommy loves you, okay? Love you. Hi, Brenda. John Money marca o início de um novo capítulo da nossa história. Estamos prestes a alcançar 1 milhão de membros. Por isso, durante a Black Histórica, estamos com o maior desconto que já oferecemos em nossos planos. E além do maior desconto, liberamos também o menor preço, apenas R$ 7,90 por mês. Com esse valor, você se torna membro da Brasil Paralelo. O menor preço para você liberar o melhor ano de produções da nossa história, com todos os novos originais BP garantidos na sua assinatura. A gente nunca cobrou tão pouco para entregar tanto. Black Histórica Brasil Paralelo. Toque no botão, aproveite o preço muito menor e faça parte de algo muito maior. Já de volta aqui em US Negócios, meu convidado é Leonardo Correia, está lançando o livro A República e o Intérprete, está aqui o livro pela editora Processo. Hoje no Sem Filtro, a gente estava discutindo essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de criar um inquérito novo, como se ele já não tivesse tantos outros, para investigar tudo o que aconteceu naquela operação contenção da Polícia Militar e da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, que teve nas áreas mais afetadas, entre os moradores das áreas mais afetadas, eu estou falando das favelas e comunidades do Rio de Janeiro, quase 90% de aprovação. A maioria fala, a democracia ouve as pessoas, e aí eu tenho uma aprovação em pesquisas que normalmente são, até outro dia, estavam simpáticas ao governo. O governo está, digamos, extremamente irritado com isso, porque, incrível, né, como a vontade popular incomoda o atual governo. Agora, eu tenho um ministro do Supremo investigando, não dava nem para caber na frase, né? Um ministro do Supremo investigando, mas se é um juiz, o que ele está investigando, né? Uma ação de uma polícia, que é um direito constitucional, uma prerrogativa dos estados dentro do Pacto Federativo. Segurança Pública, quem exerce são os estados. Polícia ostensiva, polícia investigativa, enfim. E ali não é crime federal, nada, nós estamos falando de segurança pública. E está tudo bem. E a gente não vê uma reação dentro do próprio Supremo. O próprio ministro Alexandre de Moraes tem uma situação, e fala isso com tristeza, porque não era o tipo de coisa que o Brasil deveria estar se dedicando agora. Temos coisas, digamos, agora isso se tornou muito importante, mas temos coisas imprescindíveis, como, por exemplo, discutir desenvolvimento econômico do país. Nós somos um país ainda com nível de desenvolvimento muito baixo pelo potencial que temos. Mas ele está lá, agora, abriu novamente agora tem um processo contra o antigo assessor dele, perito, que o denunciou por práticas completamente abusivas dentro das investigações em relação à trama golpista, aquelas coisas todas. Como é que chegamos a esse ponto? Eu tenho que insistir nessa pergunta. É concessão demais? É silêncio demais? Eu acho que, eu continuo achando que a questão vem a longo prazo, gradativamente. Agora, a questão do Tagliaferro que você mencionou no final é interessante, porque se você for pensar, por exemplo, na época do Watergate lá nos Estados Unidos, garganta profunda e tal, todo mundo foi protegido para se investigar. Não interessa se o Tagliaferro falou é verdade ou é mentira. Mas dentro de uma república, se você tem uma acusação grave contra um dos representantes dos poderes da república, você para investigar. Você protege esse indivíduo até o final da investigação. E depois, obviamente, se ele estiver mentindo ou algo do gênero, ele vai sofrer as consequências. Ele responde pelo que ele fez. Exato, claro. Mas você precisa primeiro proteger para proteger a República. Né? Antes de tudo, a gente tem uma República Democrática, temos que proteger a República Democrática. No segundo ponto sobre a DPF, eu critiquei especificamente a DPF no livro. Eu fiz no final vários
várias críticas a determinados votos. Eu acho que, obviamente, ela passa, para mim, dos limites, não deveria estar fazendo. E, curiosamente, na semana passada, salvo engano, teve uma decisão nos Estados Unidos em que um juiz de primeiro grau fez uma decisão parecida, né, no sentido de determinar que agentes, eu acho que era de imigração, tomassem diversas providências. Né? Uma decisão muito parecida com o que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil. Só que foi para a Corte de Apelação americana disse, espera aí, você está fazendo microgerenciamento por decisão judicial da atividade do Executivo. Isso não é função do Judiciário. E cassou a decisão de primeiro grau. A sagrada separação dos poderes e respeito às prerrogativas do outro. Exato, porque se é microgerenciamento, viola a separação de poderes. Porque isso não é a sua atribuição. Sua atribuição como juiz, julgador, é dizer se é constitucional, se não é, se é legal, se não é. Agora, quando você começa a microgerenciar o que o Executivo deve fazer, você está, obviamente, passando por cima. É como o Supremo legislar. Ele é judiciário, não é legislativo. Sim. É incrível quando a semântica é afrontada antes da lógica, né? Porque a própria semântica já sofre com isso, né? Tem um fato curioso. Foi julgado na semana passada na Suprema Corte americana. Foi julgado, não. Começou a audiência do caso das tarifas. Independentemente do resultado, eu acho até que a tarifa vai ser entendida como inconstitucional, porque a lei fala em regular comércio. Ela não fala em taxar. E taxar pela Constituição americana é do Congresso, não é do presidente. Mas independentemente do mérito, o que eu acho super importante a gente tirar dessa audiência é que os juízes discutiram o sentido das palavras. Sim. Inclusive os juízes progressistas. As 3 juízas progressistas da Corte, Sotomayor, Kagan e a Ketanji, as 3 discutiram o significado das palavras. Não ficou naquela história neoconstitucionalista do estilo brasileiro de, pelo princípio da dignidade da pessoa humana ou algo do gênero. Claro. Não, foi o que significam as palavras e o que elas significavam quando a lei foi criada, quais são as interpretações possíveis, que lógica, a gramática, como é que funciona. Foi essa discussão que eles apresentaram para o Solicitor General do Trump e para o advogado da outra parte. Leonardo, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender mais uma vez. Mais uma vez aqui, olha, A República e o Intérprete, o livro do Leonardo Corrêa.